sem maiores delongas, porque nós estamos aqui hoje para ouvir a doutora Joana, né? Então, presidente, por favor, doutor Marcelo, passo a palavra para o senhor, que o senhor faça as vezes. Muito obrigado, doutor Gustavo Esquive, mas eu quero dividir essa abertura com meu amigo doutor Henri Hatic, se você me permite. Ele não está com uma câmera tão boa quanto a minha, que não sei se vocês perceberam aí, o doutor Henri, nós estávamos numa competição e eu adquiri uma nova câmera agora, então eu estou mais claro agora. Então, já fica aqui, doutor Henri Hatic, dentro deste compliance, já a minha dica para a troca da sua câmera pela igual a do presidente, que agora está mais claro, mais nítido, né? Mas brincadeiras à parte, eu quero cumprimentar novamente todos os amigos e amigos advogados. E, como disse o doutor Gustavo Esquive, sem maiores delongas, estamos todos à disposição da doutora Joana Montemor aqui, que, sem dúvida, aprenderemos bastante nesta noite. Doutor Henri Hatic, gostaria de dividir contigo, vocês também estão com a palavra juntamente com esse presidente. Bom, então, muito boa noite a todas e todos novamente. Eu agradeço o nosso presidente, sempre a satisfação e a generosidade de me conceder aí as palavras. De fato, meu presidente, preciso trocar essa câmera. O que você fez com a sua câmera anterior? Você podia me dar, porque é melhor que a minha de qualquer forma, né? Mas continua ainda sendo do notebook, mas eu adquiri uma câmera avulsa, meu presidente, e agora estou com esse novo visual. Um custo baixo, 200 e poucos reais, o meu filho que adquiriu, enfim, depois, se Vossa Excelência desejar, podemos passar o contato. Tá bom, muito obrigado, muito obrigado. Quero cumprimentar o doutor Gustavo Esquive, que está fazendo hoje as vezes aí frente ao evento e à Comissão de Direito do Trabalho. Cumprimentar aqui também a todos os participantes, doutor Cássio, doutora Rainete, uma querida ex-aluna e sempre amiga, doutor Lauro, Rafael, Danilo, Murilo, Chiqueto e especialmente também o Luke, nosso líder. E, obviamente, uma saudação especial à nossa palestrante de hoje, doutora Joana Montemor, que como nosso presidente, nosso coordenador da comissão, disseram, não vou ficar aqui eu tomando espaço da doutora Joana e, portanto, desde logo, devolvo a palavra para o doutor Gustavo Esquive, não sei se ele tem alguma outra colocação antes de iniciarmos aí os trabalhos, então. Bom, acho que podemos então começar, que como o doutor Henri disse, estamos aqui para ouvir a doutora Joana. Então, doutora Joana, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Doutora, seu microfone está desligado. Comecei bem, né? Pronto. Não, tranquilo, tranquilo. Eu tinha deixado o mudo para poder ouvi-los melhor. Me fez lembrar uma situação. A primeira vez que eu fui fazer uma sustentação oral na minha vida, eu subi lá chegou a minha vez, eu subi ali no tabladinho que eles chamam de púlpito, né, e comecei a falar. O presidente da Câmara fez assim, doutor, só um pouquinho, deixa eu falar primeiro, depois eu passo a palavra para o senhor. Imagina começar a sustentação oral assim, mas acabou dando certo. Foi a primeira sustentação? A primeira da vida. Que eu transpirava, né? Que caía água assim do cara. Então, gente, oficialmente desejo aí uma ótima noite a todos, tá? Aos colegas advogados, a todos aqui presentes que são interessados pelo tema, né? E agradeço novamente pela confiança e pelo tempo despendido. Bom, meu nome é Joana, eu sou advogada, especialista em relações do trabalho e em compliance e anticorrupção. E sou cofundadora do Instituto Compliance Trabalhista, um projeto que eu carrego aí com muito carinho ao lado da doutora Rosana, designado aí a estudos de compliance, cursos online, palestras, eventos em geral, assim, voltados ao tema. E essa noite eu fui designada aqui pelo esse grupo de estudos, o qual eu faço parte com muito carinho dessa comissão extremamente ativa, né, que eu tenho muito orgulho, cujo tema é a aplicabilidade dos pilares do compliance à seara trabalhista. Um tema muito atual, muito prático, então eu espero aqui de coração poder contribuir da melhor maneira possível, né? Então, eu vou iniciar aqui compartilhando, eu fiz uma pequena apresentação, até muito simples, mas é só para nortear o estudo mesmo.
Eu vou compartilhar ela aqui com vocês, com todos os doutores. Só um minutinho, por gentileza. Estão vendo? Pronto. Bom, então vamos lá. Antes de tudo, a ideia aqui é estudar a aplicabilidade, né, das ferramentas do compliance na seara trabalhista. É um tema muito denso, de muito conteúdo, então, sem desmerecer a importância do estudo histórico, né, que tem, eu não gastarei o pouco tempo que nós temos aqui nessa parte para poder focar mais no tema central, tá? Então, iniciando brevemente, de onde veio o compliance, né, a questão histórica? Bom, pode-se dizer que o compliance, enquanto programa de integridade, surgiu nos Estados Unidos, em assim, apertada síntese mesmo, porque a história é longa, é rica de detalhes, né? Mas surgiu nos Estados Unidos muito antes da FCPA, a famosa lei de 1977, né? A Foreign Corrupt Protection Act, que sem dúvida é um marco no mundo do compliance. Mas só para citar aqui, antes de 77, antes da FCPA, a década de 50, por exemplo, ela foi chamada de Era do Compliance, porque foi uma fase, né, no qual foram contratados advogados pela Prudential Security para acompanhar a legislação e o monitoramento das atividades nos valores imobiliários. Então, já havia aí um movimento de conformidade, de compliance. Mas foi, de fato, a FCPA que fez história, que protagonizou no mundo do compliance. Ela foi realmente um marco, tá? Em suma, essa lei surgiu em torno de um escândalo que muitos devem conhecer aqui, o escândalo de Watergate, quando descobriu-se, né, que várias empresas estavam pagando propinas a agentes públicos externos para serem aceitos em outros países. Então, o compliance lá surgiu nesse cenário, no qual empresas pagavam propinas a agentes públicos de outros países para poder ingressar, para poder ampliar o seu território de atuação nesses países. E essa prática começou a se generalizar, tá? Até que grandes nomes foram descobertos, grandes empresas, e começaram a surgir normas públicas, né, combatendo e sancionando essa prática, como eu citei acima, a FCPA. Então, nós temos aqui casos emblemáticos, tá? A nível mundial, a nível nacional, como exemplo aqui a Enron, a Siemens, aí no Brasil temos a JBS e a Petrobras. E no Brasil? Como que começou no Brasil? Bom, assim como nos Estados Unidos, né, a FCPA foi um marco, né, para a implantação do compliance, no Brasil também há uma lei tida como marco, que surgiu em 2013, é a chamada Lei Anticorrupção, a Lei 12.846. Existem também outros detalhes, outros marcos históricos, mas eu vou me ater aqui apenas a essa lei, tá? Ela trata da responsabilização civil e administrativa da pessoa jurídica pela prática de atos lesivos contra a administração pública. Essa lei de 2013, posteriormente foi regulamentada pelo decreto 8420 de 2015, um decreto muito importante para quem atua na área do compliance, né, tal como é a lei. E por tudo isso, né, em meio a escândalos corporativos vividos na época, várias coisas aconteceram, uma movimentação. Quem não se lembra aí, né, da época o Gigante Acordou, Mensalão, enfim. Então, a lei anticorrupção, ela fortaleceu, ela não foi, né, necessariamente o início, mas ela fortaleceu a ideia de implantação de controles internos, né, e programas, implantação de programas de compliance nas empresas, principalmente por prever a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas envolvidas. Então, surgiu, né, houve uma preocupação grande das empresas em blindar-se, vamos dizer assim, né, internamente, através desses controles, através do programa de compliance, né? O que estimulou e estimula até hoje uma atuação empresarial ética, preventiva e combativa, tá? Mas fato é que o compliance é uma atitude ética vinculada a um comportamento empresarial responsável. Então, passando aqui essa parte histórica bem rápida, o que é o compliance, né? A palavra compliance vem do verbo to comply, em inglês significa estar em conformidade. Etimologicamente falando, essa palavrinha compliance tem origem latina, né? E vem da junção com, que significa junto, complicare, que é dobrar. Então, é dobrar-se, né? Um significado de submeter-se às normas.
No Brasil, a tradução, né, é estar em conformidade, mas o termo compliance, ele foi consagrado aqui também. Então, é muito comum, muito utilizado, né? As empresas falam, eu quero implementar o compliance, eu quero estar em compliance, é muito usado, tá? Então, estar em compliance ou estar em conformidade significa, num sentido estrito, obedecer e praticar normas. Então, o conceito estrito, fechado de compliance, é obedecer e praticar as normas, estar em conformidade com as normas. No primeiro momento, de fato, essas normas, essa prática, essa observância estava relacionada às práticas de fraude, de corrupção, de propina, advindas de empresas de capital aberto, né, que são negociadas em bolsa de valores, como nós vimos ali na questão histórica. Mas depois, essa noção de estar em conformidade com as normas, ela foi ampliada para não só questões relacionadas a fraude, corrupção, propina e tal, mas para todas as normas que regem as relações empresariais, inclusive as normas de caráter interno, tá? Abarcando, então, questões de ordem tributária, consumerista, sanitária, ambiental e, puxando aqui a sardinha para o nosso lado, né, a trabalhista. Então, começou a ampliar o objeto do estar em conformidade e também ampliar os sujeitos, vamos dizer assim, né? As empresas, não só aquelas grandes empresas, mas todas as empresas, de todos os níveis, portes, tipos. Então, hoje a gente pode falar tranquilamente que o compliance, né, que o programa de compliance é aplicável em todas as empresas de todos os portes. O que deve se fazer, sim, é uma adequação à necessidade da empresa, né, e a possibilidade dela da implementação, tá? Mas tudo isso que eu estou falando é num sentido fechado, estrito, de apenas observância de normas internas e externas. Entretanto, quando a gente pensa aqui em estar em conformidade, num sentido mais amplo, o qual eu gosto muito e aplico, né, significa, além disso, além dessa observância de normas internas e externas, um comportamento ético, moral, íntegro, de transparência, de cumprimento de dever social da empresa, né? Não apenas assim na condução de um negócio, mas em todas as atitudes dos atores que movem uma empresa, né? Nos seus mais diversos relacionamentos internos, inclusive externos. A gente tem visto aí casos, né? Inclusive casos extremamente recentes de gestores, portanto, que possuem uma posição de influência na empresa, que perderam os seus cargos por atitudes cometidas fora do ambiente de trabalho, porque a empresa tinha um programa de compliance robusto, eficaz, e também sofreu muita pressão externa dos seus consumidores, dos seus interessados, no sentido de assim, olha, empresa, e aí? Você vai pactuar ou não vai? Com essa conduta que essa pessoa que te representa, né, agiu aqui externamente, né? Um caso aqui muito recente que talvez os doutores tenham, talvez não, provavelmente os doutores tenham tido conhecimento, foi o caso Avon, na empresa na qual foi denunciada uma gerente global, e ela assim se intitulava no LinkedIn, né, da marca, mantinha em sua casa uma idosa em condições análogas a de escravo. Então, ela morava ali num quartinho, que na verdade não era um quartinho, era um depósito muito velho, dormia num sofá extremamente sujo, rasgado. Os direitos dela, mínimos trabalhistas, há muitos anos não eram cumpridos, né, como coisas básicas. Muitos anos ela não gozava aí suas férias, 13º, horas extras. Quem se lembra desse caso? Foi assim, há poucos meses, né? E no caso ela foi dispensada, né? E interessante que nas redes sociais, a Avon, ela teve esse cuidado de responder a todo mundo que veio cobrar uma atitude dela, e ela citou o programa de compliance, citou o seu código de conduta, citou a sua investigação interna. São todos aqui que a gente vai ver ao longo desse estudo, são todos pilares de um compliance. Então, a meu ver, né, pessoal, e também num grupo do qual eu faço parte de compliance, todos entenderam que ela teve uma conduta uma resposta rápida, investigação rápida, então ela agiu muito bem. E isso deu uma blindada aí na imagem dela, tá? Enquanto marca, na questão reputacional da empresa. Então, para concluir essa questão de conceitual, né? Eu, Joana, conceituo compliance abrangendo esses dois fatores.
internos, que é o que eu chamo assim de um fator interno, porque está ligado a um comportamento, uma decisão de comportamento, né? Ético, moral é um fator externo, de cumprimento de normas internas e externas, né? Então, seria o cumprimento de normas internas e externas, que regem as relações empresariais, bem como a adoção de um comportamento ético, moral, de responsabilidade social, que envolve muito mais que um dever ser, porque isso cabe às legislações, mas sim um querer ser. E a gente vai ver o tanto que é importante essa palavrinha, essas duas palavrinhas, o querer ser, na implantação de um programa de compliance. A empresa tem que querer ser, tá? Então, por fim, é importante diferenciar estar em compliance, então o conceito de compliance, com o programa de compliance. O conceito de compliance é aquilo que eu estou falando até então, tá? Observância de normas e um comportamento ético moral. Agora, o programa de compliance, em termos técnicos, né, possui ferramentas, possui etapas, que são chamados pilares de compliance, né? Os quais devem ser implementados de acordo com o porte, com a necessidade de cada empresa, mas deve seguir, de certa forma, padrões mínimos para sua aceitação, para sua credibilidade, para sua eficácia, tá? Que está ali elencados nos moldes da Constituição, da Lei Anticorrupção, a 12846 de 2013, o Decreto-Lei 8420 de 2015 traz um artigo que vem elencando fortemente essa ideia de parâmetros, as portarias da CGU, né, Corregedoria Geral da União, a própria FCPA e outros documentos que tratam, né, sobre o tema, tem os princípios da OCDE, então tem vários documentos aí que norteiam um bom programa de compliance, tá? E compliance trabalhista? Bom, existe até uma pergunta, né, se compliance trabalhista, não mais, né, mas no início houve aquela questão que nós somos alvos aqui até do direito do trabalho, né, existe o compliance trabalhista e tal. Hoje é bem delineada essa noção de que sim, existe o compliance trabalhista, mas o compliance trabalhista, a gente tem que entender que ela está dentro de um compliance geral, né? O público-alvo é o mesmo. Então, não tem como uma empresa dizer, olha, eu estou em compliance com as normatizações, estou em conformidade, se não está com aquelas trabalhistas, tanto internas quanto externas, se elas não estiverem sendo observadas, né? Então, as ferramentas que serão aqui estudadas, que eu fiz questão assim, de trazer mesmo os pilares do conceito genérico de compliance, para a gente ver isso, essa conexão, abrange o compliance trabalhista, tá? Mas é certo que, dada a peculiaridade da nossa área laboral, a gente possui, sim, algumas ferramentas mais ligadas à nossa esfera, né? Como o regimento interno, a pesquisa de clima organizacional. Mas a gente tem que entender, primeiro, que a empresa... gente, se eu estiver muito rápido, vocês me perdoem, mas a minha prioridade aqui é tentar passar o máximo de conteúdo possível, tá? Se eu estiver muito rápido, alguém manda assim uma mensaginha e a gente vai alinhando para ficar bem para todo mundo. Mas primeiro a gente tem que entender que a empresa, a pessoa jurídica, ela é fictícia, né? Ela é criada por lei, criada legalmente. O que existe mesmo atrás do PJ? São as pessoas naturais. As pessoas naturais que a compõem. Então, considerando que a empresa é feita de pessoas naturais, né? Que a força de trabalho, capital humano, é primordial para a realização empresarial, para o cumprimento do seu objetivo, e que o compliance está ligado àquela atitude comportamental da empresa, o que a gente conclui? Que o compliance diz respeito às pessoas naturais que a compõem, os empregadores, os colaboradores ali presentes, os terceiros interessados, né, os stakeholders, à medida que são eles que cumprirão ou não cumprirão a lei. São eles que agirão ou não agirão com ética, tá? Então, quando a gente fala em compliance empresarial, em governança corporativa, na verdade, a gente está falando de ações que envolvem pessoas naturais, que envolvem empregadores, colaboradores, terceiros, seus mais diversos tipos, né, relacionamentos interpessoais. Então, o conceito de compliance trabalhista, portanto, consiste, e aí eu trago o conceito de compliance geral, só silenciar aqui meu celular. Ele abrange a observância de normas externas e internas ligadas às relações de trabalho, que vem desde a Constituição Federal, CLT,
leis esparsas, né, as leis específicas, as portarias, as NRs, as normas internacionais, os regulamentos internos, as negociações coletivas, as OJs, as súmulas, tudo que a gente sabe aí que norteia, né, a nossa área, os princípios gerais, os princípios específicos, de forma que também haja o cumprimento da ética e da moral no trato das relações de trabalho, nesse microsistema, né, que constitui a empresa. Então, com isso, nós proveremos um ambiente de trabalho mais saudável, ético, que respeita aos valores do ser humano, que acarreta aí nos benefícios, né, em produtividade, em eficiência, a redução do passivo trabalhista, dentre vários outros benefícios, tá? Então, é, portanto, sim, uma forma de gestão empresarial baseada em ferramentas de prevenção, de detecção, de repressão, que nós veremos aqui. Muito importante, aliás, para a efetividade dessa gestão, tá? A questão da repressão, porque dá credibilidade ao programa. E de onde que vem, gente, esse direito e esse dever, né, do empregador de implantar esse programa? Bom, uma coisa é você falar, olha, eu gostaria que você fizesse isso, eu gostaria. Outra coisa é você dizer, olha, aqui dentro deverá ser feito dessa maneira, sob pena disso, disso, daqui. Afinal, o que legitima o empregador a implementar um programa de compliance na sua empresa, tá? Que inclui aí imposição de condutas por parte dos colaboradores, aplicação de sanção e outras medidas. Bom, normalmente a empresa, na sua maioria, ela se utiliza aí da mão de obra empregatícia, né? O contrato de trabalho para desenvolver as atividades econômicas, cujo contrato é inquestionavelmente elaborado no prisma da boa-fé. A gente sabe que hoje ampliou-se muito, né, as formas de produção, de mão de obra, mas ainda é majoritariamente a mão de obra empregatícia, sim, né? Então, o contrato de trabalho é um documento que legitima a ação do empregado e do empregador, né? Nesse sentido, é o empregador que dá as diretrizes das atividades que serão desempenhadas, né? Devendo ele respeitar tanto a saúde e segurança do empregado, quanto também a saúde e segurança da própria empresa, para que ela alcance aí o seu fim lucrativo e também a sua função social, tá? E como que o empregador atua? Através do poder diretivo. E é aí que entra o nosso tema. O poder diretivo é o grande elo entre o compliance e o direito do trabalho, que nós veremos aqui, o quanto que eles se aproximam. E esse, gente, agora aqui, com muito orgulho, eu digo que eu fiz esse estudo baseado num livro que chama Compliance e Trabalho, que eu indico fortemente, da doutora Rosana Quinjobim, a qual hoje eu tenho o prazer de se chamar de sócia, né, no Instituto Compliance Trabalhista. Ela é lá do Rio Grande do Sul, e ele traz muito essa questão dos poderes diretivos do empregador, né, e faz essa conexão com o compliance trabalhista, tá? Esse poder diretivo, do qual decorrem outros poderes, né, de fiscalização e tudo mais, é inerente ao contrato de trabalho individual, tá? Firmado entre empregado e empregador. Nasce com ele. Então, uma vez que as partes firmam um contrato, nasce aí um conjunto de prerrogativas do empregador para o bom funcionamento empresarial e o dever de submissão do empregado, dentro, claro, dos ditames legais, assim como nasce para o empregador uma série de deveres, tá? O artigo 2º da CLT, que diz que o quê? Que é do empregador. E o empregador é quem dirige a prestação pessoal do serviço, né? Dos serviços do empregado. Então, se nós analisarmos esse artigo em conjunto com os artigos 468 e 469 da CLT, e seus parágrafos, né, que tratam aí, respectivamente, da reversão do empregado, aquele empregado que estava exercendo o cargo de confiança, o cargo efetivo dele, e também da transferência do local de trabalho, né, por exemplo, a gente vai ver aí uma clara manifestação do jus variandi, segundo o qual o empregador pode tomar providências, né, dentro dos limites normativos, de forma unilateral, para melhor adequar aí a energia laboral às reais exigências da atividade, né, suas reais necessidades, que é dinâmica, que varia, tá? Quais são esses limites que eu estou falando tanto aqui? A ordem de ordem normativa, né, as próprias regras, os princípios, o próprio contrato pode limitar o jus variandi, as condições do sujeito que integra a relação, idade e tudo mais, tá? Então é dele, o empregado, né, perdão, do empresário, né, do empregador, é ele quem dirige a prestação de serviço da forma que melhor equilibrar
a utilização do capital humano às suas necessidades, tá? A teoria prevalente na doutrina, a gente sabe aqui, para explicar esse poder diretivo, é a contratualista, que vem ao encontro do que eu estou traçando até aqui, essa linha de raciocínio, justamente que entende que é o contrato de trabalho o título e o fundamento do poder intraempresarial. Então, até nesse livro que eu citei aqui, ela cita a Maria Ramalho, que em apertada síntese, né, traz uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês. Ela sustenta aqui que o princípio da proteção, aquele princípio que a gente estuda muito sobre o enfoque do empregado, né, ele atua tanto em favor do empregado quanto em favor do empregador, sendo que esse entendimento, né, da atuação do princípio da proteção também em favor do empregador, decorre um princípio que chama o princípio da salvaguarda dos interesses da gestão do empregador. Então, por esse princípio que ela sustenta, Maria Ramalho, as partes do contrato devem agir em colaboração, tá? O empregador deve possuir poderes de modo a garantir a subsistência, né, desse vínculo laboral, a continuidade do empreendimento empresarial, com garantia, sim, da manutenção do princípio fundamental ao trabalho, né? Da manutenção ao trabalho, dos postos de emprego. Então, a gente entende que cabe ao empregador a organização, a disciplina do trabalho realizado na empresa, que ao firmar o contrato nasce para o empregador esse conjunto de prerrogativas para o bom funcionamento empresarial, e o empregado nasce esse dever de submeter-se às regras, aos parâmetros exigidos na empresa, dentro dos ditames legais, que fundamenta, assim, a legitimidade do empregador na implementação de ferramentas do compliance trabalhista e do compliance em geral, né, no direito de exigir o seu cumprimento por parte dos colaboradores sob pena de sanção, tá? E quais são os princípios? Agora que a gente viu a legitimidade, né, desse direito, dever de implantação, tá? Quais são os princípios de um programa de compliance? Bom, os princípios que norteiam o programa de compliance, que também são chamados de objetivos, porque eles assim são, tá? São 3. Prevenção, detecção e punição, ou resposta, tá? Ou sanção. Então, você previne, você detecta aquilo que você não preveniu e você responde de forma proporcional, tá? Quando você decide implantar um programa de compliance na empresa, você quer, com isso, atingir esses 3 objetivos, tá? Então, visando prevenir todos os riscos de compliance que permeiam as relações empresariais, o que é natural, a depender do ramo, do porte, varia muito, os riscos variam, por isso que o programa de compliance ele tem que ser muito ajustado a cada empresa, detecta, né, aqueles que não foram prevenidos e responde de forma proporcional, de modo a corrigir e também para servir de exemplo aos demais, porque isso dá credibilidade ao programa, tá? E os pilares do programa de compliance? Bom, que aí agora a gente entra, né, no X da questão. Quando a gente fala aqui da implantação de um programa de compliance, de um programa de integridade, né, a doutrina, ela se divide aí. Tem doutrina que consideram 6 pilares, 7, 9, tem doutrina que consideram apenas 3, né, e os demais como ferramentas. Eu aqui, particularmente, é o que vai fundamentar esse estudo que eu trouxe, eu adoto a sistemática dos 9 pilares, de acordo com a especialização que eu fiz, né? Com 2 grandes nomes aí do mundo do compliance, tá? Danilo Sibili, Alexandre Serpa. Então, eles são baseados, esses 9 programas, no artigo 42 do Decreto 8420 de 2015, que eu citei logo lá na questão histórica, né? Esse decreto, esse artigo 42 do decreto, o que ele fala? Que o programa de integridade, ele vai ser avaliado, tá? Quanto à sua existência, quanto à sua aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros, 2 pontos. E aí ele elenca 16 incisos, trazendo os parâmetros. Dentro desses 16 incisos, foi extraído os 9 pilares. Então, esses 9 pilares aqui, eles abarcam os 16 incisos desse artigo 42, que dá a credibilidade a um bom programa de compliance, tá? Então, por isso que eu quis distinguir lá no início a diferença de compliance, de estar em compliance, com programa de compliance, que eu torço aqui para que vocês já estejam percebendo essa diferença, tá? Quais são eles? Quais são os pilares? Bom, a gente não vai esgotar aqui o assunto, obviamente, não dá para verticalizar o tema, cada pilar, mas a ideia aqui é trazer esse panorama geral. Vamos lá, então. O primeiro pilar.
Como primeiro pilar, a gente tem o suporte da alta administração, né? O tone from the top. O exemplo vem de cima. Embora não haja hierarquia entre os pilares, esse é tido como o primeiro pilar, por quê? Sem esse, gente, todos os outros pilares estão fadados ao fracasso. O próprio programa de compliance está fadado ao fracasso, tá? E o que significa esse pilar? Significa que a alta administração da empresa, ela tem que ter a intenção de se implantar o programa de compliance, ela tem que querer fazê-lo, desejar o programa, entender a essência e dar o suporte necessário para concretizá-lo, tá? Então, a ideia tem que ser comprada pela alta administração. Por quê? Tem gente que vai vir até você. Outro dia veio um cliente que ele veio assim, já prontinho. Ele já tinha acabado de concluir um curso da ISO 37000, 37001, e ele entendia o que é um programa de compliance. Ele virou e falou: olha, eu quero expandir, mas eu quero expandir já com ética, blindado. E ele já veio assim praticamente pronto. Ou seja, esse suporte da alta administração, estou disposto, separei uma grana aqui para investir. O suporte da alta administração já existia, né? A gente só tinha que alinhar algumas questões. Agora, vem pessoas, vem empresários que vêm a partir de uma necessidade, de uma demanda, ou porque ele quer contratar com uma empresa maior, normalmente que possui um programa de compliance, e assim ela obriga, né, como requisito para a contratação das empresas menores, seja fornecedores, parceiros em geral. Então, esses empresários vêm meio que desesperados para não perder o contrato, mas ele não entende a essência do compliance, né? Ou porque quer participar de alguma licitação. Hoje, alguns estados já obrigam a implantação de um programa de compliance, ao Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não sei se mais ainda, mas que eu me recordo desses três, mas pela corrente, aí a ideia mesmo são todos os estados exigirem um programa de compliance para licitação, para contrato público, enfim. Então, às vezes, eles vêm com essa demanda, mas sem entender a essência. E aí você, às vezes, na ânsia, quer, não, vambora, quer pegar o gás. Mas aí, na primeira questão para ser decidida, porque é muito delicado a implantação de um compliance, você é barrado, você é blindado, você percebe que não tem tanta autonomia. Então, por isso que esse suporte é importante. E aqui 2 pontos que eu quero levantar. Primeiro, quem que são? Quem que são essas pessoas? Quem que é a alta administração? E segundo, o que é efetivamente dar esse suporte? A alta administração, gente, vai variar com o porte da empresa, a própria empresa. Pode ser o CEO, pode ser o diretor, pode ser um conselho administrativo, pode ser o próprio dono, né? Aquele empresário, quem idealizou a empresa, quem põe a mão na massa, ele que faz o financeiro, comercial e tudo. Ele que vai ser a alta administração. O que é importante aqui? É quem detém o poder decisório, tá? Então, vai depender do porte da empresa. O importante é você identificar quem que tem poder de decisão aqui. E o segundo elemento, né? O que é efetivamente dar o suporte? Não é apenas dar o ok, pode iniciar, quando vamos começar, né? É necessário que ela queira efetivamente, que separe os recursos financeiros para isso, disponibilize desde equipamento, ferramentas, material, equipe, espaço físico, tá? Porque muitas vezes vai ser implementado por uma equipe externa, muitas vezes vai criar uma comissão interna, um comitê, mas é interessante sempre tenha um responsável, um compliance officer na empresa. Então, é necessário que haja um espaço, que haja descrição, esse espaço esteja um pouco isolado, que dê 2 elementos muito importantes para se identificar se há esse suporte ou não, que é a autonomia e a independência de quem está executando o programa, que ele respeite as decisões do programa, demonstre esse suporte no dia a dia, isso é muito importante. Como? Participando dos treinamentos. Então, a equipe vai olhar o cara e vai falar, nossa, que legal, está tendo um treinamento X, ele está aqui participando, ele pactua desse pensamento, ele vai cumprir as mesmas regras. Então, por isso que é o tone from the top, né? O exemplo vem de cima. Ele tem que ser exemplo na observância das decisões que serão tomadas. A decisão é sempre dele, não é quem está implantando o programa quem vai decidir, né? Sempre vai ser apresentado um relatório para a alta administração decidir, mas uma vez decidida, ele tem que ser exemplo. E para isso tem que haver essa essência, né? Ele tem que entender, tem que aceitar realmente o programa, tá? Uma vez que todas essas questões são observadas, a gente pode falar efetivamente que há um suporte da alta administração. Na área trabalhista, por exemplo, gente, não há como coibir condutas de assédio moral, por exemplo, se a alta administração assim o faz, age dessa maneira, se vem de repente lá deles.
Inclusive, você tem que ter independência para conduzir uma investigação se isso ocorrer, se vier da alta administração esse assédio, por exemplo. Então, eles têm que participar de treinamentos, por exemplo, nessa questão, tá? Um outro exemplo, faça aí uma pesquisa de clima organizacional, é identificado que algumas mudanças devem ser realizadas para tornar um ambiente mais feliz. A felicidade está muito em alta também dentro do ambiente empresarial, a necessidade de se manter um ambiente feliz, saudável, equilibrado, né? E a alta administração, acho o quê? Tudo isso é uma besteira, uma perda de tempo, perda de dinheiro, não comprou a ideia. Então, a mudança da cultura organizacional, ela tem que vir de cima. Quanto maior o engajamento da alta administração, maior será o engajamento da média administração e maior o engajamento da equipe de base, tá? Por fim, a Corregedoria Geral da União, né, a CGU, já se manifestou nesse sentido, de que um programa de compliance sem esse suporte da alta administração, ela tem pouco ou nenhum valor. Partindo agora aqui para o segundo pilar do Risk Assessment, ou mapeamento de risco, tá? Aqui nessa etapa, nós identificaremos a situação na qual a empresa se encontra atualmente, quais os riscos que ela tem, que ela possui, qual o grau desse risco, a probabilidade disto ocorrer, né, o impacto na empresa caso isto ocorra, quais as soluções viáveis, tangíveis, né, soluções de curto, de médio, de longo prazo, como lidar com essa situação. Então, é uma etapa muito importante do mapeamento, porque ela vai fundamentar, inclusive, todas as decisões nos demais pilares. Tá? Ela serve como base para uma elaboração de código de conduta, num controles internos, quais treinamentos e tudo mais. Na área trabalhista, trazendo para cá, são mapeados os processos, né? As rotinas e procedimentos de cada área. Fala-se muito em rotinas de admissão, de vigência contratual e de rescisão. Eu gosto daqui de incluir também a vigência, né? As rotinas de pré-contrato e de pós-contrato. São momentos aí que guardam, né, seus riscos para o empregador e também malefícios para o empregado, né? Então, são mapeadas todas essas rotinas e identificadas as falhas, as inobservâncias normativas, os comportamentos antiéticos que podem representar um risco, um malefício, né? E com qual frequência isso ocorre. Então, é uma fase de muita conexão com o departamento pessoal, com os recursos humanos da empresa, o jurídico. Então, tem que ter bastante, assim, você tem que ir conquistando o seu espaço ali na implantação, porque você vai precisar muito desses profissionais. Como que é feito isso? Existem algumas ferramentas, né, para se auferir esses riscos, mas uma muito utilizada é a matriz de risco, né, o gráfico de calor. Então, através de um gráfico, essas rotinas são analisadas, os riscos são identificados, com base na probabilidade de ocorrer, graduando em muito alta ou quase nenhuma, e no impacto, né, na empresa, caso isso ocorra. Então, também graduando entre muito alto impacto ou quase nenhum impacto, tá? O ponto de encontro entre essas duas questões vai resultar no quê? No grau do risco da empresa, se é alto, se é médio, se é baixo, que é representado aí, por isso o gráfico de calor, né, através de cores, vermelha, laranja, amarelo e verde. Então, um bom mapeamento de risco, nossa, falei em tempo recorde, né? Um trem que é super complexo, que você separa horas aí. Mas um bom mapeamento de risco, ela começa por conhecer o modelo de negócio da empresa. Quem são os interessados, qual o procedimento operacional padrão da empresa, quais as rotinas, pré-admissão, vigência, rescisão, pós, né? E as demais relações de trabalho, que não só as empregatícias, tá? Essa etapa é finalizada através de um relatório, tá? Como todas as etapas, isso é muito importante, no qual constarão aí todos os riscos que foram identificados, o grau, a probabilidade versus o impacto, o setor responsável, porque a gente tem que dar nome aos bois, senão você faz todo um trabalho e se perde, então você tem que identificar qual que é o setor responsável, e a sugestão de mitigação, de controle, enfim, que está separado ali no pilar dos controles internos, né? Um outro pilar, aí a gente já parte para o terceiro pilar. Deixa eu ver que horas são aqui. O pilar das políticas e dos procedimentos, tá? É um pilar aí que a gente tem como principais documentos: código de conduta, políticas internas, procedimentos internos e aqui na área trabalhista o regimento interno. Então, nessa etapa, gente, a empresa vai dar publicidade sobre a nova cultura que está sendo desenvolvida na empresa, né, por meio desses documentos que são considerados normas internas.
a serem observados, né? Inclusive sob pena de sanção. Então, aqui, a empresa vai mostrar o que ela pensa, quem que ela efetivamente é, missão, visão, valores, princípios, o que ela espera daqueles que se relacionam com ela, né? Os interessados, os colaboradores, os terceiros, enfim. Né? Tem empresa aí que separa um documento, um código de conduta específico para a questão interna, só os colaboradores, mas a grande maioria faz um geral, tá? É muito importante que haja essa formalização do que foi decidido pela alta administração e dos riscos que foram identificados no segundo pilar do mapeamento, como que eles serão mitigados, qual postura se espera para enfrentá-los, né? Quais as sanções caso haja um descumprimento. Então, há dois grandes pontos, né? No primeiro norte, ele vai dar norte, numa primeira questão, ele vai dar norte aos colaboradores e aos terceiros sobre como que eles devem se portar na empresa. Então, é um cumprimento aí do dever de transparência da empresa, né? No segundo momento, ela vai dar segurança jurídica para a própria empresa, para ela saber como que ela vai conduzir aí nas intercorrências do dia a dia, né? Então, tratando de forma específica, o Código de Conduta, rapidamente, ela é como seria a Constituição Federal da empresa, fazendo um paralelo, né? Ela é uma lei maior, ela vai tratar a identidade e a cultura da empresa e vai pontuar de forma sucinta, 2 parágrafos no máximo, todos os riscos que foram identificados lá no mapeamento. Então, ela deve conter poucas folhas, tá? Não adianta fazer um livro, né? Uma bíblia maravilhosa, linda, que ninguém vai ler. O linguajar tem que ser um linguajar que atinja todos da empresa. A gente tem que contar aí com empresas que têm classes sociais diferentes, escolaridades diferentes. Então, tem que ser um linguajar que atinja todos. Tem que ser objetiva, né, para que se assegure que todos leem. Na esfera trabalhista, o Código de Conduta traz questões relacionadas a compromissos gerais, né, de cumprimento de normas externas e internas, internacionais e nacionais, as boas práticas de relações de trabalho, quais as condutas são desejáveis, quais são obrigatórias e quais são proibidas, né? E traz todos os riscos identificados no mapeamento. As políticas internas, continuando esse paralelo, seriam as leis infraconstitucionais materiais, porque elas sim vão verticalizar, vão aprofundar, né, de forma pormenorizada, todos os riscos que foram identificados no mapeamento e foram elencados no Código de Conduta, tá? E elas vêm junto com os procedimentos, que aí seriam as leis processuais, vamos dizer assim, né? Sobre como será o passo a passo de cada política adotada. A soma deles, né, dos procedimentos e das políticas internas tem que conter todos os riscos identificados e todos os temas abordados no Código de Conduta. E o regimento interno, por fim, é um importante documento na esfera trabalhista, como todos sabem, né? Traz em seu bojo aí os direitos e deveres dos empregadores, dos empregados, integra o próprio contrato de trabalho, tem súmula e prevendo, é pacífico, sendo, portanto, uma fonte de direito material, tá? São tratados aqui questões mais do dia a dia, então, tipo férias, uniforme, faltas, atrasos, EPIs, a questões de remuneração, o próprio plano, né, de cargos e salários pode ser aí um anexo do regimento interno. Então, todos esses documentos que eu tracei aqui nesse pilar, eles garantem a isonomia da empresa na hora de decidir, porque eles padronizam condutas, você percebe? Eles inibem uma possível discriminação por padronizar essas condutas, diminuindo assim os riscos trabalhistas, porque as leis externas não vão tratar de forma pormenorizada as questões do dia a dia. Cada ramo, cada setor tem o seu, né? Um setor escolar tem determinados tipos de risco, da saúde tem outros, varejo, comércio, cada um tem seus riscos. Então, a lei traz uma forma mais abrangente e essas políticas internas podem pormenorizar e aí podem aí padronizar essas condutas. Indo, então, para o outro pilar, o pilar dos controles internos, tá? Uma vez identificados esses riscos, né, elaborados os documentos para dar essa publicidade, essa padronização, é importante que haja um plano de controle interno, um sistema de controle interno na área trabalhista, né, que envolve os trabalhadores de todas as suas espécies, empregados, terceiros, tá? Isso é importante para embasar a tomada de decisão, né, pela alta administração sobre o que ela vai fazer em cada risco identificado, quais as medidas, os instrumentos de controle que ela vai lançar mão aí, o melhor caminho para o tratamento de riscos, né? Basicamente, aí a gente pode falar em 4 formas de tratamento: a redução de riscos, a transferência de risco,
a aceitação do risco e a eliminação do risco. Então, redução do risco é quando você lança a mão aí de alguma ferramenta para reduzir. Por exemplo, a utilização de um EPI pode ser tida como uma redução de risco, tá? A transferência de risco. Na verdade, você não transfere o risco em si, mas a consequência dele, né? Um exemplo é a contratação de seguro. Na área trabalhista não é muito usual, em outras áreas é mais usual, mas hoje a gente tem aí a pólice, né, de seguro-garantia. Eu dei até uma pesquisada, muitas empresas estão investindo nisso, em apólice de seguro-garantia, até para abarcar riscos mais gerais, que não só processuais, né, de um processo. A aceitação de risco é quando você aceita o risco, não faz nada, ou porque ele é inevitável, ou porque ele está dentro das condições aceitáveis, gente. Toda ação tem um risco. Então, quando esse risco está dentro das condições aceitáveis, a gente, ok, vamos conviver com isso. E a eliminação de risco. Eu acabei de falar, ok, que toda ação tem um risco, mesmo que mínimo. Como que a gente elimina um risco? Quando a gente deixa de praticar aquele ato, tá? E que está desencadeando esse risco. A gente entende que não vale a pena. E aí a gente deixa de praticar aquele ato, deixa de contratar sob aquela espécie de contrato, por exemplo, enfim, tá? Um dos modelos adotados aí para controlar os riscos é o do COSO, tá? Que é uma organização criada pelos Estados Unidos que tem o objetivo de prevenir fraudes. Então, o que eles fizeram? Eles desenvolveram um gerenciamento de riscos que são muito utilizados pelas empresas e por setor público também. Outro utilizado é o da ISO 31000 de 2009, que foi atualizada agora em 2018. Ela traz aí diretrizes de gerenciamento de risco. Mas o importante é o quê? A gente ter esse gerenciamento e ter uma constante monitoria para verificar se está atingindo os resultados, né? Se está mesmo mitigando, se está tratando de forma correta, de acordo com os riscos que são identificados. Um outro pilar, né? Então, a gente passou pilar da alta administração, depois a gente foi para o pilar do mapeamento de risco, o pilar das políticas internas, o pilar dos controles internos, e agora a gente vem para o pilar da comunicação e do treinamento. Um pilar muito importante, qual particularmente eu gosto muito, tá? Porque eu digo assim, que ele dá vida ao programa, ele dá vida aos documentos, né? E a gente vai entender por quê. Posso passar, então, por todos esses pilares. Ambos, eles são importantes, tanto a comunicação quanto o treinamento. Mas eles não são sinônimos, eles são diferentes, tá? Eles dividem o pódio do mesmo pilar, mas são diferentes. O que é a comunicação? A comunicação, ela se dá do início ao fim de um programa de compliance. Deve ocorrer o tempo todo e de diversas formas, está no dia a dia do programa. Mas aqui, gente, eu não estou falando de simplesmente ter um diálogo, um relacionamento interno, que também é importante. A comunicação dentro do pilar de um programa de compliance, ela tem um objetivo, tá? Que seja passar uma mensagem, uma decisão, uma mudança, um aviso, a conclusão de algo, de um pilar, um relatório. Então, é uma comunicação que tem um objetivo. Ela pode ocorrer aí de diversas formas, né? Por meio de um cartaz, aquele mural que a gente afixa, né? Os comunicados, e-mails, mensagens, reuniões, vai depender muito da cultura organizacional da empresa. Tem empresa que é mais formal, tem empresa que é mais descolada. Então, tem diversas formas de comunicação com diversos valores, gastos para a empresa. A escolha do veículo vai depender do público que se quer atingir e da cultura da empresa, o estilo da empresa. Dentro do programa de compliance, por exemplo, cada atividade do compliance officer, ou quem estiver executando, haverá uma comunicação específica para dar publicidade. Então, ao término de cada pilar, na implementação de uma nova política, é feita uma comunicação. Então, ela sendo curta, frequente, relevante, né, e aplicável, vai facilitar todo o processo do programa. E os treinamentos? Os treinamentos, eu acho que eu passei aqui, né? Isso, perdão. Os treinamentos, eles sim, revestem-se de uma maior formalidade, tá? Possuem o objetivo de transmitir cada um dos objetivos e regras do programa, visa consolidar algo, enraizar algo, seja um comportamento, seja uma cultura, alinhamento de ideias, que é muito importante, alinhamento de atitude de uma empresa, bem como ele é uma forte ferramenta para quê? Mitigar uma conduta antiética, uma conduta contrária ao que se espera, né? Que é normalmente identificado lá no pilar do Risk Assessment e também no pilar dos monitoramentos cíclicos que a gente vai ver aqui. Esse momento de treinamentos, todos vão entender o programa,
todos vão entender como vai seguir o programa, vão tirar dúvidas, haverá um maior engajamento da equipe como um todo. Por isso que eu falo que ele dá vida ao processo. Não adianta você fazer uma série de documentos, a alta administração está aqui, se a grande massa não está, né? E o treinamento é o que dá vida, é o que faz concluir essa efetividade do programa de compliance, né? Existem treinamentos que são padrões, tá? Por exemplo, de integração de novos colaboradores, políticas de consequência, quando a empresa possui, né? De reciclagens, de EPIs e tudo mais. Mas o importante é que os temas dos treinamentos estejam ligados aos riscos que foram identificados lá no mapeamento, tá? Daquela empresa específica, de acordo com a sua demanda, com a sua necessidade, tá? Na área trabalhista, por exemplo, se for identificado um comportamento de assédio moral, treinamento é uma ótima ferramenta para mitigá-lo, para corrigir, né, eventos futuros. E aí você faz um monitoramento para ver se está surtindo efeito. Pode ser realizado de forma periódica ou pontual, né, de regra periódica, de forma voluntária ou obrigatória, em um determinado grupo ou com todos, né? Os temas abordados podem ser específicos ou gerais, pode ser o face-to-face, né? A forma presencial ou a distância, que está sendo extremamente utilizado agora, né? Em termos de coronavírus, da pandemia e tudo mais, né? É extremamente importante que todos os treinamentos sejam documentados, com coleta de assinaturas de todos que participaram, principalmente, gente, para compor esse acervo probatório, né, em uma eventual reclamação trabalhista. A gente vê aí várias decisões, jurisprudências, tanto para o bom, tanto para o ruim. Tanto no sentido de, sim, deferir pedidos normalmente relacionados à indenização, por dano moral, porque a empresa provou que ela tem um programa de compliance robusto, que ela treinou, que tem um canal de denúncia, que ela fez uma investigação correta. Então, assim, minorou, né, a condenação até indeferir o pedido, como também majorou o pedido de condenação, porque ou a empresa não tinha um bom programa de compliance, dependendo do porte dela, poxa, é quase que obrigatório, ou a empresa tinha um programa de fachada, que a gente chama, aquele programa só para inglês ver, né? E aí, eu já vi jurisprudências no sentido de que você está enganando a sociedade com isso, então eles majoraram as condenações por conta disso, tá? Tanto a comunicação quanto o treinamento, como eu te falei, como eu falei para vocês, eles seguem um objetivo, eles têm algo a ser alcançado. Então, é importante que sigam um plano, né, para ser focado no que se pretende atingir. Existem vários modelos de planos de comunicação ou planos de ação. O que eu citei aqui é o 5W2H, né, que é o que, na verdade, você responde 7 perguntinhas, que são representadas por essas letrinhas W e H, e ao final dessas 7 perguntinhas, você vai ter o seu plano de comunicação praticamente montado. Você vai ter só que alinhar ali, organizar o plano em si, tá? Organizar as ideias. Quais perguntinhas são essas? Bom, primeiro, what, why, who, how much, how, when e where. Então, o que você quer comunicar? Por que você quer comunicar? Muitos já param aí. Às vezes, muitas comunicações não são necessárias, né? Para quem você quer comunicar? Qual é o grupo? Quanto você quer gastar com isso? Como que você quer fazer isso? Existem N formas de comunicar e N formas de treinar. Jogos, vídeos, aquela forma tradicional de palestra, tá? Quando que você quer fazer e onde que você quer fazer? Respondidas essas 7 perguntas, você tem um plano de comunicação, um plano de treinamento aí elaborado que vai te dar norte, né? Vai te dar mais efetividade no programa. E para finalizar, é muito importante que os treinamentos sejam avaliados para ver se eles estão surtindo efeito, né? Muito importante para a eficácia do programa. Então, os KPIs, né, os indicadores chaves de desempenho de um treinamento são simples. Quantas pessoas foram treinadas, quanto tempo do treinamento, trazer os dados estatísticos, né, de antes e depois daquele objeto do treinamento, se melhorou, se piorou, se o número de reclamações aumentou, diminuiu, enfim, porque aí você vai mudando, porque é cíclico, é dinâmico. Então, você vê assim, poxa, esse treinamento não surtiu muito efeito, agora eu vou fazer em outro horário, acho que a galera estava cansada, ou vou dividir em grupos menores, ou vou mudar, né, ou como fazer, enfim. Passado aí o pilar, nós temos o pilar do canal de denúncias. Na verdade, os próximos 2 pilares estão totalmente interligados, que é o canal de denúncia e de investigação interna. O canal de denúncia,
na verdade, é um canal de comunicação, tá? E é um pilar importantíssimo para a eficácia de um compliance, porque ele vai ser o principal canal, embora não seja o único, tá? Existem outros meios, mas é o principal canal para os colaboradores e para os terceiros alertar a empresa sobre as condutas contrárias ao estabelecido nas políticas por ela adotada, né? As condutas indesejadas, condutas contrárias, às vezes, às normas externas, condutas antiéticas. Então, são inúmeras as formas aí de se estabelecer um canal de denúncia, de inúmeros valores, né, numa empresa. Vai variar de acordo com o porte dela, do quanto que ela quer gastar. Às vezes, inicialmente, ela pode começar com um tipo de canal e depois alterar, um canal mais robusto, né? Então, pode ser desde um e-mail, aquela caixinha que você pode colocar lá para a pessoa colocar um papelzinho, pode ser um telefone, pode ser uma caixa postal, enfim. A administração desse canal de denúncia pode ser interna, pode ser externa, existem empresas terceirizadas, empresas especializadas, perdão por isso. O importante é que haja sempre um respeito à confidencialidade, um respeito ao anonimato, né, que se proteja o denunciante, o princípio da não retaliação, tá? E aí, gente, o treinamento é um importante aliado para isso, para também se quebrar aquela ideia do dedo duro, porque principalmente no Brasil a gente tem essa noção, né? Esse pensamento, poxa, fulano vai dedar o outro, vai dedurar o outro, né? Então a gente tem essa imagem. E, na verdade, quando a gente faz um bom treinamento de canal de denúncias, a gente passa essa segurança para todos, e a gente acaba incutindo nessa equipe que está sendo treinada uma cultura de pertencimento. Ela se sente ela se sente integrante daquela empresa, faz parte do corpo da empresa e ela deve proteger a empresa, assim como ela protege a sua casa, né? Porque afinal ela passa aí, sei lá, um terço da vida dela lá. Então ela deve proteger a empresa contra essas condutas contrárias, né, aos preceitos ali estabelecidos, que denigrem a imagem da empresa, que prejudicam o meio ambiente, né, que é laboral, que ela está lá no dia a dia, assim como ela protege a sua casa. Então, o treinamento ele é importante para isso, para quebrar essa ideia de dedo duro, para dar segurança de que a pessoa que denunciar ela estará protegida, né? Enfim. Já o pilar das investigações internas, né, ou investigação e reporte também, está diretamente relacionado ao de canal de denúncia, porque não adianta você ter o melhor canal de denúncia do mundo se não estiver atrelado a um bom plano de investigação interna, com reporte adequado, que atenda aos princípios da não retaliação, da proteção ao denunciante, da proteção ao denunciado, que também é importante. Porque às vezes, gente, a empresa tem um canal de denúncia ali para cumprir tabela, mas a denúncia morre ali. E aí a pessoa que denunciou, sabe, ela passou por toda uma questão interna de medo, né, de, sei lá, o cara que está dedurando, às vezes até um colega que está ali no dia a dia com ele, para poder ali cumprir o papel dela e morreu ali. Ela não tem notícia mais do que aconteceu, não vê nenhuma movimentação, isso é muito ruim. Isso faz com que o programa de compliance perca a credibilidade. Então, é muito importante que esse pilar também seja tão bem estruturado quanto o de canal de denúncia, tá? Nessa fase de investigação, a gente vai ter a detecção da denúncia, saber, de fato, o que ocorreu, se ocorreu, quem participou, qual foi o estrago disso tudo, definir ali também as medidas disciplinares, corretivas, né, para dar resposta proporcional, pode ser uma advertência, uma suspensão, a justa causa, né, uma justa causa precedida de uma boa investigação interna, dificilmente ela é revertida, tá? Eu já vi também jurisprudências nesse sentido, que a empresa foi lá e vi uma vez de um professor que ele estava, talvez vocês tenham visto também, e ele estava ali, tipo, simulando suicídio. E ele era professor de décadas, escola tradicional, e os alunos eram adolescentes, né? E aí o cara ali, tipo, fingindo que não sei o quê, batendo a cabeça, fingindo que ia se jogar da janela, para adolescentes, né? Cujo índice de suicídio é alto. E ele foi mandado embora e entrou com pedido de reversão de justa causa. Foi mandado embora por justa causa, né? E entrou com pedido de reversão. E também de dano moral, porque estava denegrindo a imagem dele. A empresa, a escola teve uma boa política, tinha uma política de compliance robusta, apresentou ali, inclusive, uma boa investigação interna, com direito ao contraditório. Ele teve um momento ali para se explicar mais de uma vez, parece, e aí não foi revertida a justa causa, tá?
pode ser aí. Na verdade, ele recebeu uma bela lição de moral do juiz, salvo engano, foi um acórdão, então manteve essa decisão de primeira instância no acórdão. Mas voltando aqui nas investigações, ela pode ser feita por uma equipe ou um profissional, interno ou externo, tá? A empresa terceirizada em especialização em investigação, mas sempre é importante manter essa independência para garantir a credibilidade. Então, é importante que se tenha, é legal que se tenha um manual de procedimento de investigação ou o que se tem normalmente é uma política interna definindo essas questões, né? Como será o processo, para que haja treinamento para todos que atuarão nesse processo de investigação. Não é um pilar fácil, não é todo mundo que necessariamente atua com compliance está capacitado para atuar com essa investigação, principalmente dependendo assim do nível, né, do porte da empresa e tudo mais, tá? E aqui eu trouxe assim algumas etapazinhas que normalmente são utilizadas no processo. Primeiro, a gente define a equipe, como eu falei, pode ser interno, externo, define o plano de investigação, é uma fase mais chatinha, mais demorada, mas ela vai nortear a investigação inteira. É como se fosse um mapa, vai definir aí todas as principais informações, os prazos, o escopo, né, o objeto da investigação, a linha do tempo dos fatos, a questão cronológica, todas as pessoas que são envolvidas, os processos, muitas vezes, né, mais de um processo envolvido, já foi aberto, outras investigações pretéritas, as perguntas que serão feitas, né, ter aquele roteirinho, que depois vai nortear a fase de entrevista. Aí, numa terceira etapa, a gente tem a fase de análise de documentos que foram entregues, análise da fonte da investigação, da informação, análise das legislações que são aplicáveis. Numa quarta fase, a gente tem aí as entrevistas. E é importante que essa entrevista venha depois da fase da análise de documento, né? Com os fatos já esclarecidos para saber quem vai ser entrevistado, se vai entrevistar. Eu vi outro dia casos de assédio sexual em que foi fortemente comprovado ali já na fase de documento que não foi, que era uma mentira. Então, não houve, obviamente, a entrevista. Porque por que você vai expor a pessoa, vai trazer um constrangimento à pessoa, né? Tipo, foi denunciado por assédio sexual, se, assim, claro, com documentações, provas robustas de que aquilo foi usado para denegrir, para prejudicar a pessoa. Então, por isso que é importante haver essa análise, que haja essa análise documental antes. Então, a entrevista, até com umas diquinhas, a gente tem que ter um roteirinho de pergunta, sempre. Preferir uma condução presencial, eu acredito muito nessa questão, né, de que o corpo fala, aquela coisa olho no olho. Daí também vem a outra dica, estar sempre acompanhado de uma outra pessoa, porque enquanto você está ali olhando para a pessoa perguntando, a outra pessoa está ali anotando, você não vai ter essa preocupação em perder dados importantes ou não analisar outras questões que não a falam, tá? E evitar acusações, né? São pessoas que estão sendo entrevistadas. Muitas vezes as entrevistas não são com os próprios acusados, são pessoas que estão ali contribuindo para a investigação. Então, você nunca pode afirmar coisas, acusar de nenhuma forma, sempre trazer de uma forma assim, que a pessoa entenda como se ela estivesse realmente contribuindo, tá? E por fim, é finalizado com todo bom pilar um relatório, né, que vai conter os principais fatos, a metodologia adotada, as implicações legais, medidas de remediação, e esse relatório vai ser submetido aí à alta administração para decisão. Na verdade, se houver um comitê também, a comissão de compliance, aí toda uma hierarquia também a depender do suporte, do porte da empresa, né? Todas as investigações devem ser arquivadas e documentadas e monitoradas para saber se realmente teve resultado, se foi resolvido o problema, daí aquela questão que eu falei, né, para dar credibilidade. Já na etapa final, dá para seguir aí? O que você acha? Falta muito, doutora? Não. Não, então vamos tocando aí, vamos finalizando já então. Então tá bom. Obrigado. Já tá no penúltimo pilar. Não, tudo bem, só para a gente abrir para as perguntas depois. Tranquilo. Então a gente está na etapa final aqui do due diligence, tá? Aqui nesse pilar é feita uma avaliação prévia à contratação, para evitar empresas que não estão em conformidade com as normas e que também não são íntegras, porque, poxa, você está lá investindo na sua empresa, né? Conformidade, tem um gasto, a integridade, está todo fazendo uma movimentação na cultura da empresa. Aí você vai contratar, vai ter uma parceria, um vínculo com uma empresa que não está na mesma pegada que a sua, né? Não está na mesma conformidade, ou não tem a mesma integridade, e vai se prejudicar por isso? Não, é importante que faça essa avaliação, principalmente aqui na nossa área trabalhista. O que a gente lembra agora, logo quando fala disso?
terceirização, né? E a responsabilidade subsidiária que é trazida com ela. Então, aqui, o que é avaliado? Quais as hipóteses possíveis de terceirização, a parte de seleção de quais empresas vão ser as prestadoras de serviço, se elas estão em dia com as obrigações trabalhistas, né? Como que elas se relacionam com seus colaboradores, os aspectos comportamentais. Então, se há aqui uma gestão dos contratos com terceiros, né? Esse dever de fiscalização do tomador, né, do serviço, do contratante, né, agora, já que sabemos que há essa responsabilidade subsidiária aplicável na área trabalhista, tá? O due diligence, 2 diquinhas rápidas, deve ser baseado no risco. Nem todos os processos serão iguais, tá? Isso vai depender do porte, do ramo, do tipo do risco, do nível do risco que vai trazer aquela contratação. Há casos em que uma simples busca na internet já vai ser o bastante, já vai ser suficiente, você vai estar lá cumprindo o pilar do due diligence. Mas há casos que você vai precisar até contratar uma empresa terceirizada aí, um terceiro, né? Avalia essa empresa também, é um terceirizado para investigar. É um contrato, né, com um terceiro. Então, o due diligence, ela deve fazer sentido. Daí vai a segunda diquinha. O trabalho não pode ser maior que o benefício. Não pode, porque às vezes o due diligence é um pilar caro, tá? Na área trabalhista, há essa responsabilização da contratante, o que por si só já justifica aí sempre uma avaliação prévia. E, por fim, o último pilar da auditoria e do monitoramento. Esse pilar também traz 2 ferramentas que dividem o pódio, mas não são iguais, eu vou falar rapidinho. É fundamental para identificar problemas do programa, para buscar a correção e aí trazer efetividade. É de difícil aplicação, chatinho, mas que gera métricas importantes para a efetividade do programa inteiro. A auditoria, ela olha daqui para trás, olha para o passado, ela visa levantar os efetivos descumprimentos ocorridos até ali. É realizada por um terceiro profissional estranho ao corpo empresarial, é importante que seja, que ele vai levantar de forma pontual todas as incongruências, os erros, se a empresa está agindo de forma correta ou não como um todo, tá? Há várias metodologias aqui, porque há vários objetos de auditoria, mas quando a gente traz para nós aqui os riscos para nós, eu trago 3 elementos de uma boa auditoria. Primeiro, um planejamento estratégico, né? Feito um mapeamento de risco. Segundo, a execução, né? São feitos aí testes, amostragens, né? Que também é comunicado o resultado, através de um sumário executivo, índice, tá? E, por fim, a conclusão, que é feita uma avaliação desse plano de ação, um acompanhamento, né, da implementação, chamado de follow-up. Na seara trabalhista, vai adotar todos os documentos pertinentes àquelas rotinas que eu falei, admissão, vigência, demissão, pré e pós-contratos. Tá? Todas as etapas vão ser vistas ali. Então, há uma grande relação aí, engloba a área dos recursos humanos, departamento pessoal, segurança e medicina do trabalho. E normalmente é feita por amostragem, principalmente por uma empresa grande, que tem centenas de trabalhadores. Imagina se auditar todos esses documentos de todas as rotinas. Então, é feito o quê? Pegado uma porcentagem por tipo contratual, e aí você audita essa porcentagem, e aí você que está auditando vai se responsabilizar por essa porcentagem apenas, o relatório é feito em cima disso, tá? E vai constar aí tudo que foi executado, os erros identificados e as soluções. E o monitoramento, ele visa dar dinamismo ao compliance, vai verificar periodicamente, constantemente, todas as atividades da empresa, as atividades do programa, para detectar riscos, desvios de conduta, para mitigá-los rapidamente, tá? Deve ser feito pela própria empresa, diferentemente da auditoria, que é por terceiro. Então, todos os procedimentos vão ser ali aprimorados, vai evitar aí que se tornem obsoletos, né? Porque vai verificar se estão atingindo seus objetivos, tá? Aqui eu trago 2 braços de monitoria. Primeiro, a monitoria, quando você monitora os pilares do compliance, todos esses que eu tratei aqui, se eles estão sendo colocados em prática efetivamente, se está surtindo efeito, atualização, se reflete a realidade da empresa, e um segundo braço, que é a monitoria transacional. Aqui monitora-se, gente, os riscos de compliance efetivamente identificados, se eles foram mitigados, se houve uma melhora desde a implementação do programa. Então, assim, para finalizar, eu trouxe aqui os novos, trouxe a questão histórica,
conceitual, os princípios e os 9 pilares, né, que eu adoto aqui como pilares de um programa, a implementação prática de um compliance. E a gente pode perceber que ele não é em linha reta, ele é cíclico, é dinâmica. Por exemplo, não é porque o monitoramento está aqui no 9º pilar que ele vai ser feito após todos os outros. Ele vai ser feito a todo momento, em todos os pilares, porque depende do porte da empresa. Uma implantação de um programa pode demorar aí 6 meses, 1 ano. Tá? Então, a gente não vai esperar todo esse tempo para monitorar, para auditar. Então, por que deve manter esse dinamismo, né, de um programa de compliance? Para acompanhar tanto as mudanças externas, legislativas, jurisprudenciais, sociais, econômicas, né, quanto as mudanças internas. Às vezes, a ampliação do objeto da empresa, a entrada de novos colaboradores, surgimento de novos riscos de compliance, tá? Então, assim, eu finalizo aqui esse estudo, agradeço muito a atenção de vocês desde já, a oportunidade de tratar esse tema, espero de coração que eu tenha cumprido aqui o meu objetivo, né, que é trazer a debate, e abro aqui a perguntas, dou a palavra aqui ao Dr. Gustavo para dar andamento. Doutora Joana, antes de mais nada, acho que não tem nada além... Opa, peraí que eu acho que eu voltei. Não tem nada além para ser dito, além de parabéns. Assim, é uma área que eu particularmente não domino muito e eu fiquei assim espantado com a quantidade de informação que a doutora conseguiu trazer. A palestra realmente aí espetacular, de verdade mesmo. Meus parabéns. Eu vi aqui que já fizeram umas perguntas no chat. Não sei se tem mais alguém aí que vai querer fazer pergunta. Eu vou começar com essa aqui que foi enviada no chat, doutora, pode ser? Claro, o que eu Aqui, puder contribuir e responder. O questionamento aqui é: a empresa que tem o programa de compliance deve atualizar o mapa de risco? Em caso positivo, qual a periodicidade? Não tem como eu trazer uma periodicidade. Primeiro, sim, esse mapa de risco inicial, ele é importante para dar subsídio aos demais pilares, né? Políticas e tudo mais. Mas é importante que se faça um mapeamento constante, que está... Então, sim, está correto. É importantíssimo que haja esse mapeamento cíclico, vamos assim dizer, né? Que estaria dentro do monitoramento. E eu não sei muito falar da periodicidade, porque vai depender muito do ramo de atuação, de quantos riscos, do porte, mas é importante que haja sim. Né? Eu já vi casos assim, de 3 em 3 meses é feito, e aí você diminui também até a complexidade do próprio mapeamento, né? Quanto mais você fizer, menos coisas, né? E também aumenta a efetividade do próprio programa, porque aí você mitiga os riscos, corrige os riscos mais rapidamente também. Mas então, correspondendo, não é um mapeamento apenas lá no início do programa, ele é a todo momento, sim. Legal. Eu vi que o doutor Danilo levantou a mão ali. Quer fazer alguma pergunta, doutor? Bom, acho que não. Alguém tem alguma pergunta? Se não, eu tenho aqui para fazer uma. Se ninguém tiver para agora, eu tenho. Então, eu vou fazer a minha. Desde lá do começo, eu já estava aguardando essa pergunta aqui. Doutora Juna, a senhora mencionou aquele caso da funcionária da Avon, né? Não é Natura Avon? Do problema que ela teve, que é um problema particular, né? Vamos dizer assim, não foi um problema inerente à relação que ela mantinha com a empresa. Com base num programa de compliance, ainda que seja uma atitude, óbvio, totalmente condenável, injustificável, mas que não tem relação com o trabalho, eu consigo fundamentar uma justa causa com base num programa de compliance? É uma pergunta muito comum. Na verdade, e aí você consegue identificar aí um risco. Então, você traz aqui, olha, fulano, aconteceu isso, tá bombando de mensagem ali nas redes sociais, está prejudicando a empresa e tal. Vamos avaliar. E aí entra, sim, o compliance, né? Vamos avaliar o que nós podemos fazer e quais os riscos de cada atitude. No caso, a justa causa, ela traz um risco alto. Ela traz um risco alto. Por isso que, normalmente, nesses casos, quando há condutas
externas ao meio ambiente de trabalho, mas que de certa forma prejudica a imagem da empresa, principalmente quando se fala aí de uma pessoa que exerce certa influência. Imagina, ela colocava no LinkedIn ali gerente global da Avon. É importante, sim, provavelmente como resposta vai ser a rescisão, mas normalmente é sem justa causa, para evitar esse risco. Tá? Mas eu não estou aqui falando taxativamente, tá? Não faça justa causa nunca. Tem que ser avaliado. Tudo é questão de avaliação de riscos, tá? Para a empresa, custo-benefício, impacto. E no caso, e assim como em outros casos parecidos, o resultado que se teve aí, a decisão, foi a dispensa sem justa causa. Tá, só complementando, eu acho que a minha pergunta talvez tenha sido no sentido contrário. Eu consigo, por exemplo, assim, num código de conduta ou num processo todo de compliance, criar regras que talvez sustentem uma justa causa lá na frente? Isso aí a senhora já viu isso ser aplicado? É muito novo? Como é que é? Eu sou totalmente talvez você trazendo nas políticas internas, por exemplo, o código de conduta, depende muito o ramo que você atua, às vezes a empresa é muito importante. Depende do ramo que a empresa atua, vai aumentar ou diminuir a responsabilidade que o funcionário tem no mundo externo. É que nem um juiz, um promotor, nós como advogados, nós temos que ter uma postura, né? Que isso é esperado. Não sei se todos os doutores concordam, né? Mas depende do que é feito. Fulano saiu, bebeu, encheu a cara, atropelou não sei o quê. O que vai pensar? Nossa, é o promotor. Nossa, é o advogado. Na hora você relaciona, porque a gente vem buscar justiça, né? Integridade, né? Então, depende do ramo, está sim mais fortemente relacionado às suas atuações externas à empresa, e a empresa pode trazer no código de conduta, no trato com relacionamentos externos, como em políticas internas, questões que podem sim envolver, de repente, poder amparar elas aí para uma justa causa. Eu confesso que eu não vou te responder taxativamente, não lembro de nenhum caso nesse sentido, mas também tem que ter um nível assim de um cuidado para não interferir nos direitos da personalidade, né, daquele empregador que antes de tudo é uma pessoa física que tem seus direitos enquanto ser humano, né, que há seus direitos privados e que a empresa não pode interferir, né? Assim, seu exemplo, eu entendi sua pergunta, achei interessante, mas é um pouco assim muito abstrato, muito amplo, assim, para eu responder, me comprometer aí numa resposta. Mas consigo, concluindo minha resposta, visualizar, vislumbrar alguma situação, dependendo do ramo da empresa, em que ela pode tratar nas políticas dela, e aí, quanto mais ela trouxer, melhor, né? Aquela coisa assim de alinhamento, de conduta, mais ela vai ter aí ferramentas para uma possível justa causa, sim. Entendi. Mais alguém? Obrigado pela resposta, doutora. Mais alguém tem alguma pergunta? Se não, eu vou passar a palavra para o nosso presidente. Doutor Gustavo, doutora Joana, parabéns pela exposição, muito boa, parabéns, mostra conteúdo, conhecimento. Obrigado por ter dividido o seu conhecimento conosco. Eu estou olhando aqui, a CLT diz no artigo 482, constitui injusta causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador B, incontinência de conduta ou mau procedimento. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Pela exposição da doutora, acho que dentro do ambiente de trabalho, esse programa ele pode favorecer o empregador no estabelecimento de regras de condutas que depois ele pode se descumpridas dentro do procedimento e parece que pode até ser objeto de justificativa de uma rescisão com base nesse artigo. O que a doutora acha? Dentro do ambiente de trabalho, o doutor perguntou? Sim. Esse programa Compliance, né, a doutora colocou ali que existiria regras de conduta, né, se de repente tem lá o regimento interno, não é isso? Se estiver baseado nessa fundamentação legal, o que não tem uma fundamentação legal para o programa de compliance no ambiente de trabalho passaria a ter. Perfeito.
Concordo. Concordo, né? Concordo. Esse artigo, por si só, ele já fundamenta uma justa causa, um mau procedimento. Eu sei, mas o que é mau procedimento para a CLT, de repente o empregador, ele passaria a especificar estas condutas que, quando violadas, estariam amparadas nessa disposição legal. Sim, sim. As políticas internas, o Código de Conduta, eles podem vir destrinchando, né, o que a CLT, uma legislação, né, externa, trouxe de uma forma mais abrangente, né, são as cláusulas abertas, né, os procedimentos e as políticas internas, as políticas internas, eles têm esse papel de vir afunilando, né, o que é um mau procedimento dentro da minha empresa, né, dentro de uma escola. Um mau procedimento dentro de uma escola é diferente de um mau procedimento dentro de um comércio, por exemplo, né? Daí ele vem traçando aí questões práticas mesmo, né? Então, eu concordo, sim, perfeitamente. Então, mau procedimento... E outra coisa que eu queria perguntar para a doutora, o mercado da advocacia nesta área tem crescido, não tem? Há uma procura? É de média para grandes empresas? O mercado... Os advogados têm procurado cada vez mais, chamamos de um oceano azul, na verdade, porque ainda é pouco explorado, tá? Apesar de, embora nas redes sociais, quando a gente entra, dá aquela sensação de que, nossa, como todo mundo, virou modinha, mas assim, profissionais sérios que buscam mesmo uma especialização, que buscam aplicabilidade, né, prática no dia a dia, ainda são poucos profissionais. Então, aqueles que atuam acabam até ficando mais como referência. Então, é um mercado, sim, em expansão, está crescendo muito, doutor Marcelo, muito mesmo, por várias questões, né? Também até questões de demanda, como eu citei, alguns estados já estão colocando como requisito na contratação com o poder público a implementação de um programa de compliance. Provavelmente isso vai ser copiado por outros estados, né? Em outros países que a gente tem como referência até no estudo do compliance, isso já é pacífico, antigo. Aqui no Brasil está nascendo. Então, a procura é muito grande, é um oceano azul, a busca é grande. O grande desafio nós que atuamos na área ainda é transformar essa mentalidade nos empresários, né? Eu entro na segunda questão que o senhor tratou. Questões de grandes, médias e grandes empresas. Sim, de fato, as grandes empresas, elas buscam mais, né, um programa, tanto pela consciência, já perceberam o impacto que isso causa, impacto financeiro, impacto social, na reputação com os consumidores, enfim. Então, elas já perceberam isso e elas estão buscando mais. O grande desafio é você incutir essa cultura nas pequenas empresas, que, a meu ver, seriam as mais beneficiadas. Porque, veja bem, o impacto, às vezes uma reclamação trabalhista, ela tem o poder de fechar uma pequena empresa, que não teria o mesmo poder numa grande empresa que aí fica gerindo, né, fazendo essa gestão das reclamatórias. Mas uma pequena empresa, ela pode fechar, pode morrer aquele sonho daquele empresário por conta disso, porque não houve um planejamento, não houve um compliance. Então, acho que o nosso grande desafio como profissionais da área é fazê-los entender que o programa de compliance não é chique, não é só para quem está em outro patamar. Ele é um programa flexível, adaptável a todas as empresas, né? E esse é o grande desafio. Mas sim, a procura tem aumentado. Às vezes não o programa inteiro, doutor Marcelo, os 9 pilares em si, mas às vezes a pessoa vem e fala, poxa, eu queria implantar aqui um código de canal de denúncia. Ou, poxa, eu não tenho código de conduta. Isso são pilares do compliance. Você é uma portinha de entrada que você vai mostrando para ela que, na verdade, um pilar depende do outro. E aí ela vai vendo o retorno, porque tudo é retorno sobre investimento. Se você mostra que você tem um retorno maior do que ela está investindo, ela vai gostando daquilo, né? E a tendência de que implementa um programa de compliance é gostar. Não tem jeito, fica mais organizado, dia a dia. A pessoa se sente mais profissional também, as pequenas empresas, né? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Sim, claro. Doutor Gustavo. Mais alguém com alguma pergunta para a doutora Joana? Doutora, tem uma pergunta. Boa noite a todos, doutor Henrique, doutora.
A doutora disse de empresas pequenas, que é o que eu vejo também, que inclusive são as que mais assustam quando chegam a alguma reclamação trabalhista, né? Os grandes já estão acostumados, os médios também, e aí muitas vezes eles não têm aporte financeiro para fazer um compliance completo, como a doutora disse. Então, a minha pergunta regimento interno, que é uma coisa assim, está dentro do compliance, e é uma coisa um pouco menor, que pode ser oferecido para um pequeno, que tem condições de pagar, assim, um serviço de, né, pegar, ó, se você está precisando mudar isso aqui, esse controle de ponto, e muito as pontualidades do serviço. Às vezes, meu empregado ele faz isso e isso eu não gosto, não quero. Às vezes está no comércio, eu já tive experiência, assim, era um revendedor de suco, que ele não gostava que o empregado ficava toda hora tomando suco. Aí eu falei, bom, você pode fazer um regimento interno e tal. E aí muita que eu vejo é a questão do assédio moral, né? Dos gerentes, dos encarregados, que sempre há reclamação dos empregados para os patrões, né, diretos. Eles me tratam assim, tem aquele poderzinho que acaba... você acha que esse mercado, ele pega na situação do compliance, chegar numa empresa pequena, olha, eu tenho essa proposta para te apresentar, que é um compliance, de que forma? Um compliance reduzido, para evitar um assédio moral dos encarregados e para pontuar regras internas da empresa que não tem na lei, né? Que às vezes cria um conflito que vai, às vezes, para um empregador fica com raiva, tal, o empregado também acaba indo para a justiça por coisa pequena, né? Então, assim, você vê que também nos pequenos há essa possibilidade dessa prestação de serviço? Perfeitamente. Inclusive, a gente tem que ser mais ousado e ir atrás, porque a gente tem que entender que o nosso serviço é para beneficiá-los. A gente vai ajudá-los, né? Mas uma dica que eu dou, assim, é não chegar apresentando, olha, eu vim aqui te oferecer um programa de compliance, sabe? Isso assusta. Às vezes você vai apresentar de uma forma que você não vai usar nenhum termo técnico, nenhum termo em inglês, nenhum nada. E você vai estar lá vendendo seu programa de compliance. Então, o que é importante? Primeiro, você tá com o cliente em vista. Faz um due diligence, faz uma avaliação, faz uma busca, né, desse cliente, quais são as demandas dele, quais são os sonhos dele, quais são as necessidades, vê se ele tem reclamação trabalhista, o setor dele, vê as empresas concorrentes, né, se alguma já implementou. Então, faz essa busca prévia para quando você for oferecer, poxa, eu acho que aqui eu vou ajudá-lo, né, nesse sentido. E aí você já vai oferecer, muitas vezes, principalmente para as pequenas empresas, a gente consegue ter mais sucesso oferecendo os pilares de forma isolada do que o programa inteiro. O programa inteiro realmente é um programa caro. E às vezes a realidade é que nem ela vai precisar do programa inteiro num primeiro momento, entendeu? Então eu vejo sim, é um mercado muito grande, porque tudo que ainda não foi explorado é mais difícil, mas também é um mercado oceano azul, né? Sim. Então, a gente tem que ter técnicas mesmo para combater as objeções do pequeno empresário, o que ele iria vir argumentar para não mostrar para eles os benefícios. E eu acho que um dos principais é esse. Uma condenação causa um impacto muito maior numa pequena empresa do que numa grande. E o compliance trabalhista, você citou aqui assédio moral. Poxa, compliance trabalhista é uma tremenda ferramenta para combater o assédio moral, que inclusive possui várias espécies, né? Então, a gente pode oferecer diversas formas, pode iniciar com um treinamento, ele pode, sabe? Então, sim, eu vejo muito campo, muito mercado para isso. Muitas pessoas já viram aí, algumas, não muitas, mas já viram isso também. E, acima de tudo, é que a gente vai poder ajudá-los, né? Ajudar o Brasil com tudo isso. É isso que me encanta no compliance também. É uma ferramenta muito poderosa. Okay. Obrigado pelas considerações. Está respondida. Não, é porque realmente eu advogo mais para reclamado e assim, às vezes aparece um pequeno e, nossa, recebi uma reclamação trabalhista e aí, o que eu posso fazer? Eu falei, olha,
às vezes vem os erros para a gente aprender, né? E mudar a formatação da empresa e tal, mas está respondido sim, doutora. Muito obrigado pela atenção aí. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Bom, pessoal, alguém tem mais algum questionamento para a doutora Joana? Bom, se ninguém tiver mais nenhum questionamento, eu vou agradecer mais uma vez a doutora Joana, passar a palavra mais uma vez para o nosso presidente, para a gente proceder aí o encerramento. Doutora Joana, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pela exposição, sensacional, muito bom mesmo. Presidente, obrigada. Por gentileza. Doutora Joana, ainda complementando o doutor Luiz Fernando falou, nós temos outras, eu vi que a doutora faz parte de outras comissões, mas nós temos a Comissão de Direito Empresarial, nós temos várias outras comissões que eu acho que esse tema, e aí seguindo um pouco do doutor Luiz Fernando, se puder formatar uma exposição mais para o pequeno e médio empresário, né, para que o advogado que atende o pequeno e médio empresário, eu acho que isso vai contribuir principalmente na formação da cultura das pessoas. Né? Não é só, eu vejo assim, não é apenas um benefício econômico em razão de uma reclamação trabalhista, mas a partir do momento que a gente leva conhecimento para muitos empregadores que não sabem administrar esta relação empregador e empregado, ou até mesmo entre os empregados, o seu comportamento, as suas condutas, o que a doutora está trazendo é muito importante. Então, eu acho que nós temos que aprimorar a cultura do nosso povo e, a partir de palestras, de apresentações, como a doutora fez hoje, contribuir por demais. Então, assim, fica aqui o convite deste presidente para que, se possível, e quantas vezes a doutora desejar, que faça mais apresentações e, se puder, algo mais dentro dos pilares, de repente, mais da questão do revestimento interno de uma empresa, de como isso eu acho que vai contribuir por demais. Quero deixar aqui meu agradecimento especial, doutora Joana, por toda a sua dedicação à nossa sucessão, participando da comissão e vindo voluntário e gratuitamente aqui conosco nesta já à noite. Né? Quero cumprimentar o doutor Gustavo Esquive, nosso vice-coordenador da Comissão de Direito do Trabalho, e leve aqui o meu abraço ao doutor Davi Quintiliano, cumprimentar todos os colegas que ficaram até este momento aqui conosco e desejar uma ótima noite. Por isso, em nome da 22ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, Comissão do Direito do Trabalho, declaro encerrada esta atividade. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.